Marcelo, sensacional a palestra. Obrigado. Assim, deu assim vários insights, né, assim, para vários níveis dos empresários. Eu queria te fazer uma primeira pergunta relacionada à cultura empresarial, que eu acredito que é muito importante, né? O quanto que está relacionado, né, ao dono da empresa, porque às vezes o empresário fica preocupado, né, com a cultura dos colaboradores, mas eu queria saber o tanto que você acredita que ele impacta nessa cultura, positiva ou negativamente? Muito, assim, o dono não precisa ter medo de entender que a cultura é reflexo do que ele acredita. As pessoas se inspiram com o dono, sempre. A não ser quando a pessoa não gosta do dono e fala assim, eu tô aqui só pelo dinheiro. E aí a gente tem uma cultura terrível. Normalmente esse tipo de empresa não tem muito tempo. Ela não vai durar muito tempo. Ela vai sofrer, ela vai ter risco, ela vai ter perda de colaboradores. Agora existe o dono que é humilde. Ele fala assim, eu não quero que a empresa seja o que eu sou. Mas isso é impossível, porque as pessoas estão lá porque elas se inspiram com você, se inspiram com a sua história, se inspiram com o que você passou até você chegar onde você chegou. Então sim, os valores que você representa são valores fundamentais e que devem ser perpetuados na sua empresa. Você construiu sua empresa para fazer do jeito que você quer fazer. Então faça do seu jeito, não tenha medo de querer fazer do seu jeito. Sensacional. Agora outra pergunta que eu queria te fazer é o seguinte, o empresário vai crescendo e começa a liderar o seu time ainda pequeno e vai tendo aquele desafio que eu não consigo contratar um líder para colocar abaixo de mim, então ele começa a ter aquela situação ali meio de caos. Sim. Eu tenho que fazer, eu tenho que liderar, né? E o que você dá de dica para esse empresário que está nesse ponto, né? Eu não tenho ainda dinheiro para contratar líderes e equipe grande, eu tenho que romper aquela barreira do crescimento, né? Para escalar. O que seria uma dica de ouro para esse empresário? Não demore muito. Você precisa trabalhar para você conseguir trazer dinheiro e eventualmente você começar a ter liderança. Faz parte do jogo começar no operacional. Só que você não pode perpetuar isso pro resto da vida. Você não pode fazer com que daqui a pouco você tenha uma empresa que tem 30 pessoas e um líder só. Você vai estar morrendo afogado. A sua empresa ela precisa de estrutura e parte da estrutura dela é ter líderes. Você não precisa ter 10 líderes, mas chega num tamanho razoável, você já precisa ter um líder. Bota um líder, um braço direito, onde você começa a delegar a maior parte das suas responsabilidades para esse líder. Quando você tiver um próximo passo, um novo líder. Até o dia que você tiver dinheiro suficiente para você ter a estrutura ideal, que normalmente a gente está falando assim, empresas mais criativas, não estou falando de indústria, mais ou menos 1 para 7, um líder para 7 liderados. Sensacional. E para a gente fechar, qual que seria uma dica de ouro para aquele empresário que está passando perrengue, né? Está naquele momento difícil, o que você poderia falar para ele nesse momento? A liderança é o que muda tudo. Normalmente a gente está falando que 14% de uma empresa são líderes. A gente olha para a empresa e a gente fala, meu Deus, uma empresa está grande, tem 200 pessoas. Como é que eu mudo 200 pessoas? Você não precisa pensar dessa forma. Você precisa pensar que o líder impacta a sua empresa inteira. Então, você precisa mudar o líder. Se você tiver qualquer área na sua empresa que não estiver funcionando, não tenha dúvida, a liderança é fraca. Ou você treina essa liderança para aprender a fazer o que precisa ser feito, ou você troca. Não tenha dúvida, liderança não entregou resultado, tem algum problema, tem que ir lá e tem que arrumar. Sensacional, muito obrigado. Valeu, foi um prazer. Obrigado. Obrigado.